E aí, pessoal, tudo bom? Vocês, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos ler mais um pouquinho de Harry Potter hoje. Ontem não teve live, não teve vídeo, não teve nada, porque eu fiquei com preguiça. Sendo muito sincera, fiquei muito com preguiça. Falei, não quero fazer live não. Eu tava almoçando na hora que era pra fazer a live. Falei, deixa quieto, amanhã eu faço. Então, vamos lá. Estamos no capítulo 20 de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A primeira tarefa. Harry levantou-se na manhã de domingo e se vestiu tão distraidamente que levou algum tempo para perceber que estava tentando calçar o chapéu no pé em vez da meia. Ué, não tá, né? Quando finalmente conseguiu pôr cada peça de roupa na parte certa do corpo, saiu correndo à procura de Hermione, encontrando-a à mesa da Grifinória no salão principal, onde ela tomava café da manhã com Gina. Troféu Jainha. Sentindo-se demasiado enjoado para comer, Harry esperou até Hermione terminar a última colherada de mingau de aveia. Oi, Lilia, tudo bom? Depois a arrastou para dar em outro passeio, nos jardins. Contou-lhe tudo sobre os dragões e tudo sobre o que Sirius dissera, durante o longo passeio à volta do lago. Mesmo alarmada com o que ouvia sobre os avisos de Sirius a respeito de Karkaroff, a garota continuou achando que os dragões eram o problema mais premente. Vamos só tentar manter você vivo até a noite de terça-feira, disse desesperada. Depois podemos nos preocupar com Karkaroff. Deram 3 voltas no lago, tentando pensar em um feitiço simples para dominar o dragão. Nada, porém, lhes ocorreu, de modo que se recolheram à biblioteca. Ali, Harry baixou cada livro que conseguiu encontrar sobre dragões, e os dois começaram a pesquisar uma grande pilha de livros. O corte mágico de unhas, o tratamento da podridão de escamas, isto não serve, isto é pra gente biruta feito Hagrid que quer criar dragões saudáveis. Os dragões são extremamente difíceis de matar, graças à magia muito antiga que impregna seu grosso couro, que nenhum, exceto os feitiços mais poderosos, são capazes de penetrar. Mas Sirius disse que um feitiço simples funcionaria. Vamos citar alguns livros de feitiços simples, então, disse Harry, deixando de lado homens aficionados por dragões. Ele voltou à mesa com uma pilha de livros de feitiços, descansou-os e começou a folhear um a um, com Hermione cochichando sem parar ao seu lado. Bom, tem feitiço de substituição, mas qual é a vantagem de substituir um dragão, a não ser que a pessoa substitua as presas dele por gengivas ou outra coisa qualquer para torná-las inofensivas? O problema é que, como diz o livro, muita pouca coisa atravessa o couro de um dragão. Eu diria, transfigure o bicho, mas com uma coisa daquele tamanho a gente realmente não tem a menor esperança. Duvido até que a professora Minerva, a não ser que a pessoa lance o feitiço nela mesma, talvez dar a si mesma poderes extraordinários, mas isso não é um feitiço simples, quero dizer. Ainda não estudamos nenhum desses em aula, só sei que existem porque ando fazendo provas simuladas para as nomes. Hermione, disse Harry entre dentes, quer calar a boca um instante, por favor? Estou tentando me concentrar. E aí, Coringa, tudo bom? Mas só o que aconteceu quando a garota se calou foi que o cérebro de Harry se encheu com uma espécie de zumbido indistinto, que parecia não deixar espaço para concentração. Ele olhou desalentado para o índice de azarações básicas para os ocupados e aflitos. Escalpos instantâneos. Mas dragões não tinham cabelos. Bafo de pimenta. Isso provavelmente aumentaria o poder de fogo do dragão. Língua de espinhos. Exatamente o que ele precisava. Dar ao dragão mais uma arma. Ah, não. Lá vem ele outra vez. Por que é que ele não pode ler naquele navio idiota? Exclamou Hermione irritada, quando Victor Krum entrou daquele seu jeito curvado, lançou um olhar carrancudo para os dois e se sentou num canto distante com uma pilha de livros. Vamos, Harry, vamos voltar para a sala comunal. O fã-clube dele não vai demorar chiureando sem parar. E não deu outra. Quando iam saindo da biblioteca, um grupo de garotas passou por eles nas pontas dos pés, uma delas usando um lenço da Bulgária amarrado à cintura. Harry mal chegou a dormir aquela noite. Quando acordou na manhã de segunda-feira, ele pensou seriamente, pela primeira vez na vida, em fugir de Hogwarts. Mas quando correu o olhar pelo salão principal na hora do café da manhã e pensou no que significava abandonar o castelo, compreendeu que não poderia fazer isso. Era o único lugar em que fora feliz. Bem, ele supunha que devia ter sido feliz em companhia dos pais também, mas não seria capaz de lembrar. Por alguma razão, a consciência de que preferia estar ali e ter de encarar um dragão a voltar à Rua dos Alfeneiros com Duda foi uma coisa boa, e fez com que se sentisse ligeiramente mais calmo.
Terminou de comer o bacon com esforço. A garganta não estava funcionando muito bem. E quando se levantou com Hermione, ele viu Cedrico Diggory deixando a mesa da Lufa-Lufa. Cedrico ainda não sabia dos dragões, o único campeão que não sabia. Se Harry estivesse certo em pensar que Maxime e Karkaroff teriam informado a Fleur e Krum. Hermione, vejo você nas estufas, disse ele, tomando uma decisão ao ver Cedrico saindo do salão. Vai andando, eu alcanço você. Harry, você vai se atrasar, a sineta já vai tocar. Eu alcanço você, ok? Quando Harry chegou ao pé da escadaria de mármore, Cedrico já estava no topo, e acompanhado de um monte de amigos do sexto ano. Harry não queria falar com o campeão na frente deles. Fazia parte do grupo que andara citando o artigo de Rita Skeeter em voz alta, todas as vezes que ele se aproximava. Seguiu então Cedrico à distância e viu que o garoto ia em direção ao corredor da classe de feitiços. Isto deu a Harry uma ideia. Parando a uma certa distância deles, puxou a varinha e mirou com cuidado. De findo! A mochila de Cedrico se rompeu. Pergaminhos, penas e livros se espalharam pelo chão. Vários tinteiros se quebraram. Não se preocupem, disse Cedrico em tom irritado quando os amigos se abaixaram para ajudá-lo. Digam a Flitwick que estou chegando. Vão indo. Isto era exatamente o que Harry esperava que acontecesse. E ele tornou a guardar a varinha nas vestes e esperou até os amigos de Cedrico desaparecessem na sala de aula e entrou depressa no corredor agora vazio, exceto por ele e Cedrico. Oi, disse Cedrico apanhando um exemplar de um guia de transformação avançada, manchado de tinta. Minha mochila simplesmente se rompeu. Nova em folha. Cedrico, disse Harry, a primeira tarefa vão ser dragões. Quê? Exclamou Cedrico erguendo a cabeça. Dragões, disse Harry depressa, caso o professor Flitwick saísse para ver onde andava Cedrico. São 4, um para cada um de nós. E vamos ter que passar por eles. Cedrico arregalou os olhos. Harry viu um pouco do pânico que andara sentindo desde o sábado à noite passar pelos olhos cinzentos do colega. Tem certeza? Perguntou numa voz abafada. Absoluta, eu vi. Mas como foi que você descobriu? Não devíamos saber. Não importa, disse Harry depressa. Sabia que Hagrid estaria em apuro se ele dissesse a verdade. Mas eu não sou o único que sabe. Fleur e Krum a essa hora também já sabem. Maxime e Karkaroff viram os dragões também. Cedrico se levantou, os braços cheios de penas, pergaminhos e livros sujos de tinta, a bolsa rasgada, pendurada em um ombro. Fitou Harry atentamente e havia uma expressão intrigada, quase desconfiada em seus olhos. Por que você está me dizendo isso? Perguntou. Harry olhou-o sem acreditar. Tinha certeza de que Cedrico não faria uma pergunta dessa se ele próprio tivesse visto os dragões. Harry não teria deixado seu pior inimigo despreparado para enfrentar aqueles monstros. Bom, talvez Malfoy ou Snape. Não seria justo, não acha? Disse ele a Cedrico. Agora todos sabemos. Estamos em pé de igualdade, não é? Cedrico continuava a olhar o garoto com um ar ligeiramente desconfiado quando Harry ouviu um desconhecido toque-toque às suas costas. Virou-se e ouviu o olho tonto Moody saindo de uma sala próxima. Venha comigo, Potter, rosnou o professor. Diggory, pode ir andando. Harry olhou preocupado para Moody. Será que o professor ouvira os dois? Professor, eu devia estar na aula de herbologia. Esqueça, Potter, na minha sala, por favor. Eita. Harry acompanhou se perguntando o que iria lhe acontecer agora. E se Moody quisesse saber como ele descobrira a respeito dos dragões? Será que iria procurar Dumbledore e denunciar Hagrid ou simplesmente transformar Harry numa doninha? Bom, seria mais fácil passar por um dragão se ele fosse uma doninha, pensou Harry, sem emoção. Ficaria bem menor, muito mais fácil de enxergar de uma altura de 15 metros. Muito mais fácil não, muito mais difícil de enxergar de uma altura de 15 metros. Harry acompanhou Moody à sua sala. O professor fechou a porta ao passarem e se virou para encarar Harry. O olho mágico fixo nele ao mesmo tempo que o olho normal. Foi uma coisa muito decente o que você acabou de fazer, Potter, disse Moody baixinho. O garoto não soube o que responder. Não era a reação que esperara. Sente-se, disse o professor, e o garoto se sentou, espiando para os lados. Visitara essa sala na época dos seus 2 ocupantes anteriores. Na do professor Lockhart, as paredes eram cobertas de fotos em que o professor sorria e piscava um olho. Quando Lupin a ocupara, era mais provável a pessoa deparar com um espécime fascinante de alguma criatura das trevas que ele arranjara para os alunos estudarem em aula. Agora, no entanto, a sala estava apinhada com um número excepcional de objetos estranhos que, supunha Harry, Moody usara na época em que fora Auror. Sobre a escrivaninha havia algo que parecia um grande peão de vidro rachado. Harry reconheceu imediatamente o bisbilhoscópio, porque ele próprio era dono de um, embora muito menor do que o de Moody. A um canto, sobre uma mesinha, havia um objeto que lembrava uma antena dourada de televisão e não parava de girar. Zumbia levemente. Havia algo que lembrava um espelho pendurado na parede oposta a Harry, mas não refletia a sala. Vultos escuros se moviam por ele, nenhum realmente em foco. Gosta dos meus detectores de presença das trevas? Perguntou Moody, que observava Harry atentamente.
Que é aquilo? Perguntou o garoto, apontando para a antena dourada de televisão. Sensor de segredos. Vibra quando detecta alguma coisa oculta ou falsa. Não funciona aqui, é claro. A interferência é demais. Estudantes para todos os lados mentindo para justificar porque não fizeram os deveres. Anda zumbindo desde que cheguei. Tive que desligar o meu bisbilhoscópio porque ele não parava de apitar. É extrasensível. Capta qualquer coisa num raio de 1,5 km. Naturalmente, poderia estar captando mais do que mentiras infantis, acrescentou com um rosnado. E para que serve o espelho? Ah, é o meu espelho de inimigos. Está vendo eles ali, rondando? Não estou realmente em perigo até enxergar o branco dos olhos deles. É aí que abro o meu baú. Ele soltou uma gargalhada breve e rouca e apontou para um grande baú sobre uma janela. Tinha 7 fechaduras alinhadas. Harry ficou imaginando o que haveria ali, até que a pergunta seguinte do professor o trouxe bruscamente à terra. Então, descobriu a respeito dos dragões? Harry hesitou, receara isso, mas não contar a Cedrico e certamente não iria contar a Moody que Hagrid infringir o regulamento. Tudo bem, disse Moody, sentando-se e esticando a perna de pau com um gemido. Tradicionalmente, trapacear sempre faz parte do torneio Trebruxo. Eu não trapaceei, disse Harry com veemência. Descobri, meio por acaso. Moody sorriu. Não estou acusando o menino. Venho dizendo a Dumbledore desde o começo que ele pode ter os princípios elevados que quiser, mas pode apostar que o velho Karkaroff e Maxime não os terão. Devem ter dito aos seus campeões tudo o que puderam. Querem ganhar, querem vencer Dumbledore. Gostariam de provar que ele é apenas humano. Moody deu aquela sua risada rouca e seu olho mágico girou tão rápido que fez Harry se sentir tonto só de ver. Então, já tem alguma ideia de como vai conseguir passar pelo dragão? Perguntou Moody. Não. Bom, eu não vou lhe dizer, afirmou o professor com rispidez. Não demonstro favoritismos, eu. Mas vou lhe dar uns bons conselhos, de ordem geral. O primeiro é: explore os seus pontos fortes. Não tenho pontos fortes, disse Harry antes que pudesse se conter. Perdão, rosnou Moody. Você tem pontos fortes se eu digo que os tem. Pense um pouco. O que é que você sabe fazer melhor? Harry tentou se concentrar no que ele era melhor. Bom, isso era realmente de fácil. Quadribol, disse sem emoção. Grandes ajudas. Certo, disse Moody mirando-o com muita severidade, o olho mágico mal se mexendo. Você é um grande piloto, pelo que ouvi falar. É, mas Harry encarou, mas não posso usar a vassoura, só tenho a varinha. Meu segundo conselho de ordem geral, disse Moody em voz alta, interrompendo-o, é usar um feitiço bom e simples que lhe permita conseguir o que precisa. Aí, ó. Dica de ouro. Harry olhou para ele sem entender do que é que precisava. Vamos, moleque, sussurrou Moody. Some 2 mais 2. Não é tão difícil assim. E fez-se a luz. O que ele fazia melhor era voar. Precisava passar pelo dragão, pelo ar. Para isso, precisava da Firebolt. E para ter a Firebolt, ele precisava... Mione, murmurou Harry, depois de correr para a estufa 3 minutos mais tarde e balbuciar uma desculpa ao passar pela professora Sprout. Mione, preciso de sua ajuda. O que é que você acha que estive tentando fazer, Harry? Murmurou ela em resposta, os olhos arregalados de ansiedade por cima de um agitado arbusto tremulante que estava podando. Mione, preciso aprender a fazer um feitiço convocatório corretamente até amanhã de tarde. Tadinho do garoto, o único feitiço que ele não passou é o que ele precisa. Olha que desgraça. E assim os dois treinaram, não almoçaram. Em vez disso, foram para uma sala de aula vazia, onde Harry tentou com todo o empenho fazer vários objetos voarem pela sala até ele. Ainda não estava bom. Os livros e penas continuavam a perder o embalo no meio da sala e cair como pedras no chão. Concentre-se, Harry, concentre-se. O que é que você acha que eu estou tentando fazer? Perguntou Harry zangado. Uma porcaria de um dragãozão não para de aparecer na minha cabeça. Sei lá por quê. Ok, Mione, tenta outra vez. Ele queria faltar à aula de adivinhação para continuar treinando, mas Hermione se recusou categoricamente a matar a aula de aritmancia. E não adiantava ficar lá sem ela. Portanto, Harry teve que aturar mais de uma hora a professora Sibylla Trelawney, que passou metade desse tempo dizendo a todos que a posição de Marte com relação a Saturno naquele momento significava que as pessoas nascidas em julho corriam um grande perigo de sofrer uma morte súbita e violenta. Ela sempre prediz a morte do Harry, né? Por que será? Tadinho. Que bom, disse Harry em voz alta e a raiva levando a melhor. Desde que não seja demorada, porque não quero sofrer. Por um momento pareceu que Rony ia rir. Sem dúvida, seu olhar encontrou o de Harry pela primeira vez em dias, mas este continuava muito magoado com o amigo para se importar. Harry passou o resto da aula tentando atrair com a varinha pequenos objetos para si, por baixo da mesa. Conseguiu fazer uma mosca disparar direto para sua mão, embora não tivesse total certeza de que aquilo resultasse de sua perícia com os feitiços convocatórios. Talvez a mosca fosse apenas burra. Ele forçou um pouco
de jantar para dentro depois da aula de adivinhação e em seguida voltou à sala vazia com Hermione, usando a capa da invisibilidade para evitar os professores. Os dois continuaram a treinar até depois da meia-noite. Teriam demorado mais, mas Pirraça apareceu e, fingindo achar que Harry queria que lhe atirassem coisas, começou a arremessar cadeiras pela sala. Os dois garotos tiveram que sair depressa antes que o barulho atraísse Filch, e voltaram à sala comunal da Grifinória, que àquela hora, infelizmente, estava vazia. Às 2 da manhã, Harry estava ao pé da lareira, cercado por uma montanha de objetos, livros, penas, várias cadeiras viradas, um velho jogo de bexigas e o sapo de Neville, Trevo. Somente na última hora ele, realmente, pegara o jeito dos feitiços convocatórios. Está melhor, Harry, está muito melhor, disse Hermione, parecendo exausta, porém muito satisfeita. Bom, agora sabemos o que fazer na próxima vez que não conseguirmos lançar um feitiço, disse Harry atirando um dicionário de runas para Hermione, para que pudesse tentar mais uma vez. Me ameace com um dragão, certo? Ele ergueu a varinha novamente. Aqui, o dicionário! O pesado livro voou da mão de Hermione, atravessou a sala e Harry o aparou. Harry, sinceramente, acho que você pegou o jeito, exclamou a garota encantada. Desde que funcione amanhã, disse Harry, a Firebolt vai estar muito mais longe do que essas coisas aqui. Vai estar no castelo e eu vou estar lá fora, nos jardins. Não faz diferença, disse Hermione com firmeza. Desde que você se concentre para valer. Realmente para valer. Ela chega lá. Harry, é melhor dormirmos um pouco. Você vai precisar estar descansado. Harry se concentrara com tanto empenho para aprender os feitiços convocatórios daquela noite que parte do seu pânico irracional o deixara. Voltou, contudo, com força total na manhã seguinte. A atmosfera na escola era de grande tensão e excitação. As aulas iam ser interrompidas ao meio-dia, dando a todos os estudantes tempo para descer até o cercado dos dragões, embora, é claro, eles ainda não soubessem o que encontrariam lá. Harry se sentiu estranhamente isolado de todos à sua volta, tanto dos que lhe desejavam boa sorte, quanto dos que o vaiavam. Vamos levar uma caixa de lenços de papel, Potter, diziam ao passar. Era um nervosismo tão intenso que ele ficou imaginando se poderia perder a cabeça quando tentassem conduzi-lo ao dragão e ele começasse a xingar todo mundo que estivesse à vista. O tempo estava mais esquisito que nunca. Transcorria em grandes lapsos, de modo que, num momento, Harry estava sentado assistindo a primeira aula, História da Magia, e no momento seguinte saindo para almoçar. Depois, aonde for amanhã? As últimas horas sem dragão. A professora Minerva corria para ele no salão principal. Um montão de gente estava olhando. Potter, os campeões têm que descer para os jardins. Agora, você tem que se preparar para a primeira tarefa. Ok, disse Harry se levantando e deixando cair o garfo no prato com estrépito. Boa sorte, sussurrou Hermione. Você vai se sair bem. Ah, vou, exclamou Harry com uma voz que nem parecia a dele. O garoto deixou o salão principal com a professora Minerva, que também não parecia a pessoa de sempre. De fato, parecia quase tão ansiosa quanto Hermione, ao conduzi-lo pelos degraus de pedra para a fria tarde de novembro. Ela pôs a mão no ombro do garoto. Agora, não entre em pânico, disse ela. Mantenha a cabeça fria. Temos bruxos à mão para resolver a situação se ela se descontrolar. O principal é você fazer o melhor que puder e ninguém vai passar a pensar mal de você por isso. Você está bem? Estou, Harry ouviu-se dizendo. Estou ótimo. Até parece que ele bebeu a... Como que era o nome daquela poção de sorte? Félix Felicis? Era essa. Ela o conduzia ao lugar onde estavam os dragões, margeando a floresta, mas quando se aproximaram do arvoredo por trás do qual o cercado estaria claramente visível, Harry viu que havia armado uma barraca com a entrada voltada... Desculpa, gente. É a rinite. Harry viu que haviam armado uma barraca com a entrada voltada para quem chegava, que impedia a visão dos dragões. Você deve entrar aí com os outros campeões, disse a professora McGonagall com a voz um tanto trêmula, e esperar a sua vez, Potter. O Sr. Bagman está aí dentro. Ele lhe dirá como proceder. Boa sorte. Obrigado, disse Harry numa voz distante e sem emoção. A professora o deixou à entrada da barraca. Ele entrou. Agora tá coçando. Claire Delacour estava sentada a um canto, em um banquinho baixo de madeira. Não parecia nem de longe a garota habitualmente composta. Parecia um tanto pálida e suada. Victor Krum parecia ainda mais carrancudo do que de hábito, o que fez Harry supor que aquela era a sua maneira de demonstrar nervosismo. Cedrico andava para lá e para cá. Quando Harry entrou, ele deu ao garoto um breve sorriso, que Harry retribuiu, sentindo os músculos do rosto fazerem muita força, como se não soubessem mais sorrir. Harry, que bom! Exclamou Bagman alegremente, virando-se para olhá-lo.
Entre, entre, fique à vontade. Bagman, por alguma razão, parecia um personagem de quadrinhos grande demais, parado ali entre os campeões pálidos. Trajava as antigas vestes do Wasp. Nossa senhora, que coceira. Bom, agora que estamos todos aqui, hora de dar a vocês informações. Muito obrigada pelo follow, Diego Dragão. Seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso querido Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos quase chegando na primeira prova do Cálice de Fogo. Bom, agora estamos todos aqui. Hora de dar a vocês informações mais detalhadas, disse ele animado. Quando os espectadores acabarem de chegar, vou oferecer a cada um de vocês este saco. Ele mostrou um saquinho de seda púrpura. Muito obrigada, Batatinha, por trazer seus amiguinhos para vir assistir a gente. Todo mundo que gostar de Harry Potter pode vir. Segue lá no YouTube também. Se inscreve lá no canal do YouTube, né? Não é seguir aqui na Twitch. Eu tô ficando doida já. Se inscreve no canal, deixa like, deixa o follow aqui na Twitch. E é isso, pessoal. Venha ouvir um pouquinho de Harry Potter com a gente. No YouTube o nome não é o mesmo da Twitch, então o link tá aqui em cima, ó. Então, pera, aqui, nessa parte aqui em cima tem o nome do YouTube, do canal, né? Mas tem também embaixo aqui o link pra você ir direto, se você quiser, claro. Ele mostrou um saquinho de seda púrpura e sacudiu-o diante dos garotos, do qual vocês irão tirar uma miniatura da coisa que terão de enfrentar. São diferentes as variedades, entendem? E preciso dizer mais uma coisa. Sim, sua tarefa será apanhar o ovo de ouro. Harry olhou à sua volta. Cedrico assinou a cabeça para indicar que compreendera as palavras de Bagman. E então recomeçara a andar pela barraca. Parecia ligeiramente esverdeado. Fleur Delacour e Krum não tiveram a menor reação. Talvez achassem que iriam vomitar se abrissem a boca. Sem dúvida, essa era a sensação do próprio Harry. Mas pelo menos os outros tinham se voluntariado para ser campeões. E pouco depois ouviram-se centenas e mais centenas de pés passando pela barraca, seus donos excitados, dando risadas e fazendo piadas. Harry se sentiu tão isolado da multidão como se pertencesse a uma espécie diferente. Então, lhe pareceu que transcorrera apenas um segundo. Que susto! Bagman estava abrindo a boca do saquinho púrpura. Primeiro as damas, disse ele, oferecendo-o a Fleur Delacour. Ela enfiou a mão trêmula no saquinho e retirou uma minúscula e perfeita figurinha de dragão, um verde galês. Tinha o número 2 pendurado ao pescoço, e Harry percebeu, pelo fato de Fleur não ter demonstrado o menor sinal de surpresa, mas... sem morrer, né? Mas, ao contrário, uma decidida resignação, que ele concluíra certo. Madame Maxime contara à garota o que a aguardava. O mesmo se aplicava a Krum. Ele tirou o meteoro chinês vermelho. Tinha o número 3 pendurado ao pescoço. Ele sequer piscou, apenas olhou para o chão. Cedrico enfiou a mão no saquinho e retirou o focinho curto, sueco, cinza azulado, o número 1, pendurado ao pescoço. Sabendo o que sobrara, Harry meteu a mão no saquinho de seda e tirou o rabo-corno húngaro, e o número 4. O dragão abriu as asas quando o garoto o olhou e arreganhou os dentes minúsculos. Bom, então está decidido, disse Bagman. Cada um de vocês sorteou o dragão que irá enfrentar, e a ordem em que cada um fará isso, entendem? Agora vou precisar deixá-los por um momento, porque vou fazer a irradiação. Sr. Diggory, o senhor é o primeiro. Só o que tem a fazer é entrar no cercado quando ouvir o apito, certo? Agora, Harry, posso dar uma palavrinha com você lá fora? Sim, senhor, disse Harry sem emoção e se levantou e saiu da barraca com Bagman, que andou uma pequena distância até o arvoredo e se virou, então para o garoto com uma expressão paternal no rosto. Está se sentindo bem, Harry? Posso buscar alguma coisa para você? Quê? Não, nada. Você tem um plano? Disse Bagman, baixando a voz como se conspirasse. Porque não me importo de lhe dar algumas dicas se quiser, sabe? Quero dizer, continuou Bagman, baixando ainda mais a voz. Você é a vítima aqui, Harry. Qualquer coisa que eu puder fazer para ajudar. Não, disse Harry tão depressa que percebeu imediatamente que parecera grosseiro. Não, eu já decidi o que vou fazer. Obrigado. Ninguém iria saber, Harry, disse Bagman com uma piscadela. Não, eu tô ótimo, respondeu o garoto sem se perguntando por que não parava de dizer isso a todo mundo e se algum dia estivera tão longe do ótimo. Já tenho um plano, um apito soou em algum lugar. Meu bom Deus, tenho que correr, disse Bagman assustado e saiu com pressa. Harry voltou à barraca e viu Cedrico saindo, mais verde que nunca. Harry
Harry tentou desejar boa sorte quando ele passou, mas o que saiu de sua boca foi uma espécie de rosnado rouco. Harry voltou para a companhia de Fleur e Krum. Segundos mais tarde, ouviu os berros dos espectadores, o que significava que Cedrico entrara no cercado, e agora estava cara a cara com o modelo vivo de sua figurinha. Foi pior do que Harry poderia ter imaginado, ficar sentado ali, escutando. A multidão gritava, urrava, exclamava como uma entidade única de muitas cabeças. Enquanto Cedrico fazia o que quer que estivesse fazendo para tentar passar pelo focinho curto sueco. Krum continuava a olhar para o chão. Fleur agora passara a refazer os passos de Cedrico, dando voltas na barraca. E os comentários de Bagman tornavam tudo muito pior. Imagens horrendas se formaram na mente de Harry quando ele ouviu: "Ah, por um tris, por muito pouco. Ele está se arriscando, o campeão. Boa tentativa. Pena que não deu resultado." Então, uns 15 minutos depois, Harry ouviu um urro ensurdecedor que só poderia significar uma coisa: Cedrico conseguira passar pelo dragão e se apoderara do ovo de ouro. "Realmente muito bom", gritou Bagman. "E agora as notas dos juízes." Mas ele não irradiou as notas. Harry supôs que os juízes estivessem erguendo as notas no alto para mostrá-las à multidão. "Um a menos, faltam 3", berrou Bagman quando o apito tornou a tocar. "Senhorita Delacour, queira fazer o favor." Fleur tremia da cabeça aos pés. Harry sentiu mais simpatia por ela do que sentira até então, quando a viu deixando a barraca com a cabeça erguida e a mão apertando a varinha. Ele e Krum ficaram a sós, em lados opostos da barraca, evitando se olhar. Recomeçou o mesmo processo. "Ah, não tenho muita certeza se isso foi sensato", os dois ouviam Bagman dizer animadamente. "Ah, quase! Cuidado agora! Meu bom Deus! Pensei que já tinha apanhado." 10 minutos depois, Harry ouviu a multidão prorromper em aplausos mais uma vez. Fleur devia ter sido bem-sucedida também. Uma pausa enquanto os juízes mostravam as notas de Fleur. Mais palmas. Então, pela terceira vez, o apito. "E aí vem o Sr. Krum!" exclamou Bagman e o garoto saiu curvado, deixando Harry completamente só. Sentia-se muito mais consciente do seu corpo do que normalmente, consciente de que seu coração batia acelerado e seus dedos formigavam de medo. Mas ao mesmo tempo, ele parecia estar fora do próprio corpo, vendo as paredes da barraca e ouvindo a multidão como se estivesse muito longe. "Muito ousado!" berrava Bagman, e Harry ouviu o meteoro chinês soltar um poderoso e terrível urro, quando a multidão prendia a respiração em uníssono. Que sangue frio ele está demonstrando! E, sim, senhores, ele apanhou o ovo!" Os aplausos romperam o ar invernal, como se espatifassem uma vidraça. Krum terminara. Seria a vez de Harry a qualquer momento. Harry se levantou, reparando vagamente que suas pernas pareciam feitas de marshmallow. Ele aguardou. Então ouviu o apito tocar. Cruzou então a entrada da barraca, o pânico se avolumando dentro dele, e agora estava passando pelas árvores e atravessando uma abertura na cerca. O garoto via tudo diante de si, como em um sonho berrantemente colorido. Havia centenas e mais centenas de rostos nas arquibancadas que o olhavam, que tinham se materializado desde a última vez que ele estivera naquele lugar. E havia o rábio córneo do outro lado do cercado, deitado sobre sua ninhada de ovos, as asas meio fechadas, os olhos amarelos e malignos fixos nele. Assim não dá, né? Engasgar com a própria saliva? Um lagarto negro, monstruoso e coberto de escamas, sacudindo com força o rabo de chifres, que deixava marcas de 1 metro de comprimento, cavadas no chão duro. A multidão fazia uma barulheira infernal, mas se era simpática ou não a ele, Harry não sabia nem se importava. Era hora de fazer o que tinha de fazer. Focalizar a mente, inteira e absolutamente, na coisa que era a sua única chance. Ele ergueu a varinha. "Aqui, o Firebolt!" gritou. Então esperou, cada fibra de seu corpo desejando, pedindo. Se não funcionasse, se não estivesse a caminho, ele parecia contemplar as coisas à sua volta através de uma barreira transparente e luminosa, como uma névoa de vapor quente, que fazia centenas de rostos que o rodeavam flutuar estranhamente. Então ele a ouviu, cortando o ar às suas costas. Ele se virou e viu a Firebolt disparando em sua direção, começando a sobrevoar a floresta, chegando ao cercado e estacando imóvel no ar, aguardando que ele a montasse. A multidão fez ainda mais estardalhaço. Bagman gritou alguma coisa, mas os ouvidos de Harry não estavam mais ouvindo. Bem, ouvir não era importante. Ele passou a perna por cima da vassoura e deu impulso contra o chão. 1 segundo depois, uma coisa milagrosa aconteceu. À medida que ele ganhava altura, à medida que o vento passava rumorejando entre seus cabelos, à medida que os rostos da multidão se transformavam em meros pontinhos cor de carne lá embaixo, e o rábio córneo se reduzia ao tamanho de um cão, ele percebeu que deixara atrás de si não somente o chão, mas também o medo. Ele estava de volta ao lugar que pertencia.
Era apenas mais uma partida de quadribol, nada mais. Apenas mais uma partida de quadribol, e aquele dragão era apenas mais um time adversário indigesto. Ele olhou para a ninhada de ovos e localizou o ovo de ouro brilhando entre os demais cor de cimento, agrupadas em segurança entre as pernas dianteiras do bicho. Ok, Harry disse a si mesmo, uma tática diversa, vamos. E mergulhou, a cabeça do rabicórnio o acompanhou. O garoto sabia o que ia fazer, e se recuperou do mergulho bem na hora. Um jorro de fogo fora cuspido exatamente no ponto em que ele estaria se não tivesse se desviado. Mas Harry não se importou. Aquilo era o mesmo que desviar de um balaço. Nossa, como ele sabe voar! Berrou Bagman, enquanto a multidão gritava e exclamava. O senhor está assistindo a isso, Sr. Krum? Harry voou mais alto, descrevendo um círculo. Rabicórnio continuava acompanhando o progresso do garoto. Sua cabeça girava sobre o longo pescoço. Se continuasse a fazer isso, ia ficar bem enjoadinho, mas era melhor não insistir muito, ou o bicho iria recomeçar a cuspir fogo. Harry se deixou afundar rapidamente na hora em que o dragão abriu a boca, mas dessa vez teve menos sorte. Ele escapou das chamas, mas o bicho chicoteou o rabo para o alto ao seu encontro, e quando ele virou para a esquerda, um dos longos chifres arranhou seu ombro, rasgando suas vestes. Harry sentiu o ombro arder, ouviu os gritos e gemidos da multidão, mas o corte não parecia ser muito fundo. Agora, ao passar veloz pelas costas do rabicórnio, ocorreu-lhe uma possibilidade. O dragão não parecia estar querendo voar. Estava demasiado preocupado em proteger os ovos. Embora se contorcesse e abrisse e fechasse as asas sem tirar aqueles medonhos olhos amarelos de Harry, tinha medo de se afastar demais de sua ninhada. Mas o garoto precisava persuadi-lo a fazer isso, ou jamais chegaria perto deles. O truque era fazer isso cautelosamente, gradualmente. Harry começou a voar, primeiro para um lado, depois para o outro, suficientemente longe para o bafo do bicho não o perfurar, mas ainda assim oferecendo uma ameaça suficientemente forte para o dragão não tirar os olhos dele. A cabeça do bicho virava para um lado e para o outro, vigiando o garoto com aquelas pupilas verticais, as presas à mostras. Harry voou mais alto, a cabeça do rabicórnio se ergueu com ele, o pescoço agora esticava-se ao máximo, ainda se movendo, como uma serpente diante do seu encantador. O garoto subiu mais alguns palmos e o bicho soltou um rugido de exasperação. Harry era uma mosca para ele, uma mosca que o bicho gostaria de amassar. Seu rabo tornou a chicotear, mas Harry estava demasiado alto para que pudesse alcançá-lo. O dragão cuspiu fogo para o ar. Harry se desviou, as mandíbulas do bicho se escancararam. Anda, sibilou Harry fazendo voltas irresistíveis no ar. Anda, vem me pegar, levanta agora! Então o dragão se empinou, abrindo finalmente as poderosas asas negras de couro, grandes como as de uma avioneta, e Harry mergulhou. Antes que o dragão percebesse o que ele fizera ou onde desaparecera, o garoto estava voando a toda velocidade para o chão em direção aos ovos, agora sem a proteção das patas com as garras do dragão. Harry soltou as mãos da Firebolt, agarrou o ovo de ouro, e com um grande arranco tornou a subir e parou no ar, sobre as arquibancadas, o pesado ovo bem preso sobre o braço bom. E era como se alguém tivesse acabado de aumentar o volume do som. Pela primeira vez, ele tomou realmente consciência do barulho da multidão, e gritava e aplaudia com tanto estardalhaço quanto os torcedores dos irlandeses na Copa Mundial. Olhem só para isso, berrava Ludo Bagman. Por favor, olhem para isso. Nosso campeão mais jovem foi o mais rápido a apanhar o ovo. Bom, isso vai diminuir a desvantagem do Sr. Potter. Caraca, ele foi o mais rápido. Ó, troféu joinha para ele. Harry viu os guardadores de dragões se adiantarem correndo para dominar o bicho, e lá na entrada do cercado a professora McGonagall, o professor Moody e Hagrid corriam ao seu encontro, todos acenando para que fosse ter com eles, seus sorrisos visíveis mesmo naquela distância. Ele tornou a sobrevoar as arquibancadas, a algazarra da multidão batucando seus tímpanos, e desceu suavemente para pousar, o coração mais leve do que estivera em semanas. Conseguira cumprir a primeira tarefa, sobrevivera. Foi excelente, Potter! Exclamou a professora McGonagall quando ele desmontou a Firebolt, e o que vindo dela era um elogio extravagante. Harry reparou que a mão da professora tremia quando apontou para o seu ombro. Vai precisar procurar a Madame Pomfrey antes que os juízes anunciem sua nota. Ali, ela já teve que fazer um curativo em Diggory. Você conseguiu, Harry! Exclamou Hagrid rouco. Você conseguiu! E ainda por cima contra o rabicórnio! E sabe, o Carlinhos disse que esse era o pior. Obrigado, Hagrid, disse Harry em voz alta, para que o bruxo não se atrapalhasse e acabasse revelando que, na véspera, mostrara ao garoto os dragões. O professor Moody parecia muito satisfeito também. Seu olho mágico dançava na órbita. Devagar se vai longe, Potter, rosnou ele. Certo, então, Potter, para a barraca de primeiros socorros. Faz favor, disse a professora Minerva McGonagall. Harry saiu do cercado ainda ofegante e viu Madame Pomfrey parada à entrada da segunda barraca com ar preocupado.
Dragões! Exclamou ela com a voz desgostosa, puxando Harry para dentro. A barraca era dividida em cubículos. Ele viu a silhueta de Cedrico através da lona, mas o campeão não parecia muito machucado. Pelo menos estava sentado. Madame Pomfrey examinou o ombro de Harry, falando nervosamente sem parar o tempo todo. No ano passado foram os dementadores. Este ano são os dragões. Que é que mais que vão trazer para essa escola? Você teve muita sorte. O corte é bem superficial, mas será preciso limpá-lo antes de fechar. Ela limpou o corte com uma pelota de algodão molhada em líquido púrpuro, que fumegava e ardia, mas depois tocou o ombro dele com a varinha e o garoto sentiu o corte se fechar instantaneamente. Agora se sente quieto 1 minuto. Sente-se. Depois pode ir receber a sua nota. A enfermeira saiu apressada da barraca e ele a ouviu entrar na porta vizinha e dizer: Como é que você está se sentindo agora, Diggory? Harry não queria ficar sentado imóvel, continuava cheio de adrenalina. Levantou. Muito obrigada pelo follow, Cochix, é isso? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos ler Harry Potter com a gente. Estamos lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Já estamos no capítulo 20 do Harry Potter e o Cálice de Fogo. Acabou de acontecer a primeira prova do torneio Tribruxo. Levantou-se querendo ver o que estava acontecendo lá fora, mas antes que chegasse à entrada da barraca, 2 pessoas entraram em disparada. Hermione, seguida de perto por Rony. Harry, você foi genial! Exclamou Hermione em voz alta e fina. Já tá quente, exatamente. Ó, se você gosta de Harry Potter e quiser assistir, digamos assim, o livro desde o começo, tá todos os vídeos salvos e postados no YouTube, no canal que tá aqui em cima o nome. Ou, se você preferir, tem o link também aqui embaixo na descrição do canal. E, na verdade, não tem só esse livro, tem todos os primeiros livros do Harry Potter, até o primeiro, segundo, terceiro livro e o começo do quarto, né? Tá tudo lá. Só ir lá assistir se quiser. Tinha marcas de mim no rosto que ela andara apertando de medo. Você foi fantástico, realmente foi. Mas Harry tinha os olhos em Rony, que estava muito branco e olhava fixamente para o amigo como se visse um fantasma. Harry, disse ele muito sério. Quem quer que tenha posto o seu nome naquele cálice, Eu reconheço que estava tentando acabar com você. Foi como se as últimas semanas jamais tivessem acontecido. Como se Harry tivesse encontrado Rony pela primeira vez, logo depois de ter sido escolhido campeão. Entendeu, foi? Disse Harry com frieza. Demorou. Hermione estava parada e nervosa entre os dois, olhando de um para o outro. Rony abriu a boca inseguro. Harry sabia que ele ia se desculpar e, de repente, descobriu que não precisava ouvir desculpas. Ok, disse antes que Rony pudesse falar. Esquece. Não, disse Rony, eu não devia ter. Esquece. Rony riu nervoso para Harry e este retribuiu o sorriso. Hermione caiu no choro. Não tem motivo para chorar, disse Harry espantado. Vocês dois são tão burros! Exclamou ela, batendo o pé no chão, as lágrimas caindo nas vestes. Então, antes que qualquer um dos dois pudesse impedi-la, a garota os abraçou e saiu correndo, agora decididamente aos berros. Maluca, concluiu Rony, balançando a cabeça. Harry, anda, eles vão anunciar as suas notas. Recolhendo o ovo de ouro e a Firebolt, sentindo-se mais eufórico do que teria acreditado possível 1 hora atrás, Harry se abaixou para sair da barraca. Rony a seu lado, falando depressa. Você foi o melhor, sabe? Ninguém foi páreo para você. Cedrico fez uma coisa estranha, transfigurou uma pedra no chão, transformou-a em um cachorro. Estava tentando fazer o dragão avançar no cachorro e não nele. Bem, foi uma transfiguração legal, e até funcionou, porque ele apanhou o ovo, mas ele também se queimou. O dragão mudou de ideia no meio do caminho e decidiu que preferia pegar ele em vez do labrador. Cedrico escapou por um triz, e a tal Fleur tentou uma espécie de feitiço. Acho que estava querendo fazer o dragão entrar em transe. Bom, isso também funcionou. O bicho ficou sonolento, mas aí soltou um ronco e cuspiu um grande jorro de chamas, e a saia dela pegou fogo. Ela apagou com um pouco de água tirada da varinha. E Krum, você não vai acreditar, mas ele nem pensou em voar, mas provavelmente foi o melhor depois de você. Atacou o dragão com um feitiço bem no olho. Só teve um problema. O bicho saiu andando agoniado e amassou metade dos ovos de verdade. Ele perdeu pontos por causa disso. Krum não devia ter danificado a ninhada. Rony respirou fundo quando os dois chegaram ao cercado. Agora que o rabicórnio fora levado, Harry pôde ver onde os 5 juízes estavam sentados, bem na outra extremidade, em assentos altos cobertos de tecido dourado. Cada um dá notas de 1 a 10, explicou Rony, e Harry, apurando os olhos na direção do campo, viu o primeiro juiz, Madame Maxine, erguer a varinha no ar. Dela saiu uma comprida fita prateada que desenhou um grande 8 no ar. Nada mal, disse Rony enquanto a multidão aplaudia. Suponho que tenha descontado pontos pelo seu ferimento no ombro. O Sr. Crouch foi o seguinte, lançou um número 9 no ar.
Está indo bem, berrou Rony, batendo as costas de Harry. Depois Dumbledore. Ele também projetou um 9. A multidão aplaudia com mais entusiasmo que nunca. Ludo Bagman, 10. 10? Disse Harry incrédulo. Mas eu me machuquei. Qual é a dele? Harry, não reclama, berrou Rony excitado. E agora Karkaroff erguia a varinha. Parou um momento e em seguida saiu o número de sua varinha. Também. 4? Que? Bradou Rony furioso. 4? Seu bosta desonesto, você deu 10 ao Krum. Mas Harry não se importou. Não teria que se importar se Karkaroff lhe desse 0. A indignação de Rony por sua causa valia uns 100 pontos para ele. Não disse isso ao amigo, é claro, mas seu coração estava mais leve do que o ar quando ele deu meia volta para se retirar do cercado. E não foi apenas Rony. Não foram apenas os alunos da Grifinória que aplaudiam no meio da multidão. Quando chegara a hora, quando viram o que Harry precisava enfrentar, a maioria da escola tinha ficado do seu lado e do de Cedrico também. Ele não se importava com os alunos da Sonserina, podia suportar o que quer que lhe dissessem. Vocês estão empatados no primeiro lugar, Harry. Você e Krum, disse Carlinhos Weasley, correndo ao encontro deles quando os garotos voltavam à escola. Escutem, tenho que correr, tenho que mandar uma coruja à mamãe. Jurei que contaria a ela o que acontecesse, mas foi inacreditável. Ah, foi. E me mandaram lhe avisar que você precisa ficar por aqui mais uns minutinhos. Bagman quer falar com você na barraca dos campeões. Rony disse que esperaria, de modo que Harry tornou a entrar na barraca, que, de algum modo, parecia diferente agora. Simpática e hospitaleira. Ele lembrou a sensação que tivera no momento que procurava fugir do Rabicorn e comparou-a à longa espera antes de sair para enfrentá-lo. Não havia comparação. A espera fora imensuravelmente pior. Claire, Cedrico e Krum entraram juntos. Um lado da cabeça de Cedrico estava coberto com uma grossa pasta laranja que presumivelmente estava curando sua queimadura. Ele sorriu para Harry ao vê-lo. Foi legal, Harry. Você também, disse o garoto retribuindo o sorriso. Muito bons, todos vocês, disse Ludo Bagman entrando lépido na barraca e parecendo satisfeito com ele próprio, como se ele próprio tivesse iludido a guarda de um dragão. Agora, só umas palavrinhas. Vocês têm um bom intervalo até a segunda tarefa, que terá lugar às 9h30 da manhã de 24 de fevereiro. Mas vamos lhes dar alguma coisa em que pensar durante esse tempo. Se examinarem os ovos de ouro que estão segurando, verão que eles se abrem. Estão vendo as dobradiças? Vocês precisam decifrar a pista que está dentro do ovo, porque ela dirá qual vai ser a segunda tarefa e permitirá que se preparem. Ficou claro? Tem certeza? Podem ir então. Harry deixou a barraca, tornou a se juntar a Rony e os dois recomeçaram a andar costeando a floresta, conversando animados. Harry queria saber com maiores detalhes o que os outros campeões tinham feito. Depois, quando contornavam o arvoredo atrás do qual Harry ouvira os dragões rugirem pela primeira vez, uma bruxa saltou do meio das árvores. Era Rita Skeeter. Usava hoje vestes verde ácido e pena de repetição rápida. A pena de repetição rápida na mão se mesclava perfeitamente com as vestes. Parabéns, Harry, disse ela, rindo radiante para o garoto. Será que você pode me dar uma palavrinha? Como foi que você se sentiu enfrentando aquele dragão? Como é que você se sente agora, quanto à lisura das notas? Posso dar uma palavrinha sim, disse Harry com selvageria. Tchau. E saiu com o Rony em direção ao castelo. Aí agora a gente faz uma pausa para beber água, porque beber água é muito importante. Principalmente para mim, que estou lendo o livro para vocês, né? Então é muito importante beber água. E agora podemos continuar para o capítulo 21. A frente de liberação dos elfos domésticos. Harry, Rony e Hermione foram ao Corujal naquela noite à procura de Pichitinho, para Harry poder enviar uma carta a Sirius, contando-lhe que conseguira passar ileso pelo dragão. Quase ileso, né? Ele ficou com um ferimento no ombro, mas que foi curado pela Madame Pomfrey. No caminho, Harry pôs Rony a par de tudo que Sirius lhe informara sobre Karkaroff. Ai, coceira. Embora de início Rony tivesse se chocado em saber que o bruxo fora um comensal da morte, na altura em que chegaram ao Corujal, ele já estava dizendo que os três deviam ter desconfiado disso o tempo todo. Encaixa direitinho, não é? Disse ele. Você se lembra do que Malfoy disse no trem, que o pai dele era amigo de Karkaroff? Agora a gente já sabe onde se conheceram. Provavelmente estavam correndo mascarados na Copa Mundial. Mas vou dizer uma coisa, Harry. Se foi Karkaroff que pôs seu nome no cálice de fogo, ele agora vai estar se sentindo muito idiota, não acha? Não funcionou, não é? Você só levou um arranhão. Venha
Vem até aqui, eu faço isso. Pichitinho estava demasiado excitado com a ideia de fazer uma entrega. Ai, Jesus, que coceira. Voava sem parar à volta da cabeça de Harry, piando continuamente. Rony agarrou a coruja no ar e segurou-a quieta para que o amigo pudesse prender a carta à perna da ave. Acho que não é possível que as outras tarefas sejam tão perigosas como poderiam ser, prosseguiu Rony enquanto levava Pichitinho até a janela. Sabe de uma coisa? Acho que você poderia vencer esse torneio, Harry. Estou falando sério. Harry sabia que Rony só estava dizendo isso para compensar o seu comportamento nas últimas semanas, mas assim mesmo gostou. Hermione, no entanto, encostou-se à parede do corujal, cruzou os braços e amarrou a cara para Rony. Harry tem um longo caminho a percorrer até o fim do torneio, disse ela séria. Se essa foi a primeira tarefa, nem quero pensar qual vai ser a próxima. Você é um raiozinho luminoso de sol, não é? Você e a professora Sibila deviam se reunir um dia desses. E dizendo isso, Rony lançou o Pichitinho pela janela. A ave mergulhou quase 4 metros antes de conseguir se sustentar. A carta amarrada à sua perna era muito mais comprida e pesada do que o normal. Harry não pôde resistir à tentação de contar a Sirius lance a lance exatamente como voara para cá e para lá, circulara e se desviara do rabo córneo. Os três acompanharam Pichitinho desaparecer na noite, e então Rony falou. Bom, é melhor descermos para sua festa surpresa, Harry. A essa altura, Fred e George já devem ter pilhado comida suficiente das cozinhas. Não deu outra. Quando entraram, a sala comunal da Grifinória explodiu de vivas e gritos outra vez. Havia montanhas de bolos e garrafões de suco de abóbora, e cerveja manteigada em cima de cada móvel. Lino Jordan soltara alguns dos seus fogos fabulosos do Dr. Filibusteiro. Sem fumaça nem calor, por isso o ar estava denso de estrelas e faíscas. E Dino Thomas, que era muito bom em desenho, tinha pendurado magníficos galhardetes novos. O que seria galhardetes? Pesquisem aí e me digam. O que são galhardetes? A maioria dos quais mostrava Harry voando na Firebolt em volta da cabeça do dragão, embora houvesse uns dois que mostravam Cedrico com os cabelos em chamas. Harry se serviu da comida, quase esquecera como era se sentir realmente faminto. E se sentou com Rony e Hermione. Não conseguia acreditar na felicidade que sentia. Recuperara o apoio de Rony, dera conta da primeira tarefa e só teria que enfrentar a segunda dali a 3 meses. Putz, isso é pesado, comentou Lino Jordan, levantando o ovo dourado que Harry deixara em cima de uma mesa, e pesando-o nas mãos. Abra, Harry, vamos! Vamos ver o que tem dentro. Ele tem que decifrar a pista sozinho, disse Hermione depressa. É a regra do torneio. Eu devia arranjar um jeito de passar pelo dragão sozinho também, murmurou Harry, de modo que somente Hermione o ouvisse, e ela deu um sorriso culpado. Anda, Harry, abra! Fizeram coro vários colegas. Lino passou o ovo a Harry e o garoto enfiou as unhas no suco que corria a toda a volta do objeto, forçando o ovo a abrir. Estava oco e completamente vazio, mas no momento em que Harry o abriu, um som terrível, alto e agudo, com um agouro, encheu a sala. A coisa mais próxima àquilo que Harry já ouvira fora a orquestra fantasma na festa do aniversário de morte de Nick Quase Sem Cabeça, em que todos os componentes tocavam um serrote musical. Serrote musical? Então tá, né? Fecha isso, berrou Fred, as mãos tapando os ouvidos. Que é isso? Perguntou Simas Finnegan, olhando o ovo enquanto Harry tornava a fechá-lo com um estalo. Parecia um espírito agorento. Quem sabe você vai ter que passar por um deles na próxima vez, Harry. Era alguém sendo torturado, arriscou Neville, que ficara muito pálido, e largar os pães de salsicha no chão. Você vai ter que enfrentar a maldição Cruciatus. Deixa de ser babaca, Neville. Isso é ilegal, disse George. Não usaria a maldição Cruciatus contra os campeões. Achei que lembrava um pouco o Percy cantando. Quem sabe você vai ter que atacar ele quando estiver debaixo do chuveiro, Harry. Quero uma tortinha de geleia, Hermione, ofereceu Fred. Hermione olhou com ar de dúvida para o prato que o garoto lhe estendia. Fred sorriu. Pode se servir, não fiz nada com elas. É com os cremes de caramelo que você tem que se cuidar. Neville, que acabara de encher a boca de creme, se engasgou e o cuspiu fora. Fred deu uma risada. É só uma brincadeirinha, Neville. Hermione apanhou uma tortinha de geleia, depois perguntou. Você apanhou tudo isso na cozinha, Fred? Foi, respondeu ele sorrindo para a garota. Ele fez uma voz de falsete e imitou um elfo doméstico. O que pudermos lhe arranjar, meu senhor, qualquer coisa. São super prestativos. Me arranjariam um boi assado se eu dissesse que estava faminto. Como é que você entra lá? Perguntou Hermione com uma voz inocentemente desinteressada. É fácil, tem uma porta escondida atrás da pintura de uma fruteira. É só fazer cosquinha na pera. Ela ri e... Ele parou e olhou desconfiado para a garota. Por quê? Nada, apressou-se Hermione a dizer. Vai tentar liderar uma greve de elfos domésticos, é?
Vai desistir dos folhetos e incitar os caras a se revoltarem? Algumas pessoas riram. Hermione não respondeu. Não vai perturbar os elfos dizendo que tem que pedir roupas e salários, avisou Fred. Vai desviar os caras do preparo da comida. Nesse instante, Neville provocou uma ligeira distração, transformando-se em um grande canário. Ah, me desculpe, Neville, gritou Fred, abafando as risadas. Me esqueci. Foram os cremes de caramelo que enfeitiçamos. Um minuto depois, Neville entrava na muda e quando as penas acabaram de cair, ele reapareceu tal qual era. E até engrossou o coro de gargalhadas. Creme de canários, anunciou Fred para os alunos facilmente excitáveis. George e eu inventamos 7 ciclos cada. Uma pechincha. Era quase 1h da manhã quando Harry finalmente subiu para o dormitório em companhia de Rony, Neville, Simas e Dino. Antes de fechar as cortinas de sua cama, o garoto colocou a miniatura do rábio-córneo húngaro em cima da mesa de cabeceira, onde o dragão bocejou, se enroscou e fechou os olhos. Para ser sincero, pensou Harry, ao correr as cortinas da cama, Hagrid tinha uma certa razão. Eles eram realmente legais, os dragões. Eles são lindos. Só são mortais, mas são lindos. O começo de dezembro trouxe chuva e neve granulada a Hogwarts. Mesmo cheio de correntes de ar como costumava ser o castelo no inverno, Harry se sentia grato por suas lareiras e paredes grossas todas as vezes que passava pelo navio de Durmstrang no lago, jogando com os ventos fortes as velas negras enfunadas contra o céu escuro. Ocorreu-lhe que a carruagem de Bilbatons provavelmente era bem fria também. Hagrid reparou ele. Estava mantendo os cavalos de Madame Maxine bem abastecidos do uísque que preferiam. Os vapores que subiam do cocho a um canto do picadeiro eram suficientes para deixar tonta a classe inteira de trato das criaturas mágicas. Isso não ajudava nada, porque os garotos continuavam cuidando dos horrorosos explosivos e precisavam ficar sóbrios. Não tenho bem certeza se eles hibernam ou não, disse Hagrid na aula seguinte, a classe que tremia de frio na horta de abóboras varrida pelo vento. Achei que devíamos tentar ver se os bichos querem tirar uma soneca. Vamos colocá-los nessas caixas. Você também consegue imaginar a voz dos personagens? Porque eu consigo imaginar. Eu tento, assim, fazer uma voz um pouco mais suave pra Hermione, um pouco mais grossa pros meninos, mas nem sempre dá certo, né? Tem hora que eu me empolgo e aí vem a minha voz mesmo, e não a voz que eu quero fazer pro personagem. Mas eu consigo escutar a voz dos personagens enquanto eu tô lendo. Agora só restavam 10. Aparentemente ainda não haviam se fartado de se matar uns aos outros. Cada um agora chegava quase a 1,80 m de comprimento. A carapaça grossa e cinzenta, as perninhas curtas em movimento, as caudas que expeliam fogo, os ferrões e os sugadores se somavam para tornar os explosivos as coisas mais repugnantes que Harry já vira. A turma olhou desanimada para as enormes caixas que Hagrid trouxera, todas forradas com almofadas e cobertores macios. Vamos levá-los para as caixas, disse Hagrid, tampá-las e ver o que acontece. Mas os explosivos, pelo que se viu, não hibernavam, e não gostavam de ser enfiados à força em caixas forradas com almofadas com tampa por cima. Hagrid logo começou a gritar. Não entrem em pânico, não entrem em pânico! Enquanto os bichos desembestavam pela horta de abóboras agora juncada com os restos de caixas fumegantes. A maioria da turma, Malfoy, Crabbe e Goyle à frente, tinham fugido para a cabana de Hagrid pela porta dos fundos, e se barricaram lá dentro. Harry, Ron e Hermione, no entanto, estavam entre os alunos que tinham ficado do lado de fora tentando ajudar o professor. Juntos conseguiram dominar e prender 9 dos explosivos, embora ao custo de vários cortes e queimaduras. Finalmente, faltou apenas uma das criaturas. Não vão assustá-lo, gritou Hagrid enquanto Ron e Harry usavam as varinhas para lançar fagulhas no bicho, que avançava ameaçadoramente para os garotos. O ferrão nas costas estremecendo em riste. Tentem passar a corda pelo ferrão para ele não poder atacar os outros. Ah, é. Nós nem íamos querer uma coisa dessas, gritou Rony zangado, enquanto ele e Harry recuavam contra a parede da cabana de Hagrid, ainda mantendo o explosivo afastado com fagulhas. Ora, isso parece realmente divertido. Rita Skeeter estava debruçada na cerca do jardim de Hagrid, apreciando a confusão. Usava uma grossa capa carmim com uma gola de peles e trazia a bolsa de crocodilo no braço. Hagrid se atirou em cima do bicho que acuava Harry e Rony e achatou-o. Um jorro de fogo disparou de sua cauda, queimando os pés de abóbora mais próximos. Quem é a senhora? Perguntou Hagrid à jornalista, enquanto passava a corda no ferrão do explosivo e apertava o laço. Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário, respondeu a moça, sorrindo para ele.
Seu dente de ouro brilhou. Pensei em ter ouvido Dumbledore dizer que a senhora não podia mais entrar na escola, disse Hagrid, erguendo ligeiramente as sobrancelhas, enquanto saía de cima do bicho, achatado, e começava a arrastá-lo para junto dos companheiros. Rita fez de conta que não ouviu o que Hagrid acabara de dizer. Como é o nome dessas criaturas fascinantes? Perguntou ela com um sorriso ainda maior. Explosivens, resmungou Hagrid. Sério? Disse ela, parecia vivamente interessada. Nunca ouvi falar deles antes. E de onde é que eles vêm? Harry notou uma vermelhidão subir na barba negra e desgrenhada de Hagrid. E sentiu um súbito desânimo. Onde é que Hagrid arranjara aqueles bichos? Hermione, que parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa, disse depressa. Eles são muito interessantes, não é mesmo? Não são, Harry? Que? Ah, são! Ai, interessantes, disse o garoto quando a amiga pisou seu pé. Ah, você está aqui, Harry! Exclamou Rita, olhando para o lado. Então você gosta da aula de trato das criaturas mágicas? Uma de suas matérias preferidas? É, disse Harry corajosamente. Hagrid lhe deu um grande sorriso. Que beleza, disse Rita. Realmente uma beleza. Está ensinando isso há muito tempo? Perguntou ela a Hagrid. Harry reparou que os olhos da jornalista corriam de Dino, que recebera um corte feio no rosto, para Lilá, cujas vestes estavam bastante chamuscadas, para Simas, que estava cuidando de vários dedos queimados, e dele para as janelas da cabana, onde se encontravam a maior parte da turma de nariz colado na vidraça, esperando ver se era seguro sair. Este é o meu segundo ano, respondeu o professor. Ai. Que beleza! O senhor não gostaria de dar uma entrevista? Contar sua experiência com criaturas mágicas? O Profeta publica uma coluna zoológica toda quarta-feira. Como o senhor com certeza já sabe, nós poderíamos falar desses, estouradins? Explosivens, apressou-se a corrigir Hagrid. Claro, por que não? Harry teve uma sensação ruim sobre o convite, mas não havia como se comunicar com Hagrid sem Rita ver. Por isso ele foi obrigado a ficar em silêncio, observando Hagrid e Rita combinarem se encontrar no Três Vassouras para uma longa entrevista, mas para o fim da semana. Então a sineta tocou no castelo, anunciando o fim da aula. Bem, tchau, Harry, gritou Rita alegremente para o garoto, enquanto ele se afastava com Rony e Hermione. Até sexta-feira à noite, então, Hagrid. Rita vai distorcer tudo o que ele disser, comentou Harry baixinho, desde que ele não tenha importado aqueles explosivos ilegalmente nem nada do gênero, disse Hermione desesperada. Eles se entreolharam. Era exatamente o tipo de coisa que Hagrid seria capaz de fazer. Hagrid já se meteu em montes de confusões antes e Dumbledore nunca o despediu, disse Rony em tom de consolo. O pior que pode acontecer é Hagrid ter que se livrar dos bichos. Desculpe, eu disse o pior? Quis dizer o melhor. Harry e Hermione caíram na gargalhada e, sentindo-se mais animados, foram almoçar. Harry gostou imensamente da aula de adivinhação naquela tarde. A turma ainda estava fazendo mapas e predições. Mas agora que ele e Rony tinham voltado a ser amigos, a coisa recuperara a antiga graça. A professora Sibila, que andara tão satisfeita com os garotos quando eles estiveram predizendo mortes horrendas para si mesmos, não tardou a se irritar quando os dois ficaram de risadinhas na hora em que ela explicava as várias maneiras com que Plutão era capaz de desorganizar a vida diária. Seria de pensar, disse ela num sussurro místico que não ocultava seu óbvio aborrecimento, que alguns de nós, e olhou significativamente para Harry, seriam um pouquinho menos frívolos se tivessem visto o que vi quando consultei a minha bola de cristal ontem à noite. Eu estava sentada bordando, muito absorta, quando fui tomada por um impulso de consultar a bola. Levantei-me e me sentei diante dela e contemplei suas profundezas cristalinas. E o que acham que vi olhando para mim? Uma morcega velha com os óculos maiores do que a cara, cochichou Rony. Harry fez muita força para ficar com a cara séria. A morte, meus queridos! Parvati e Lila levaram as mãos à boca, fazendo cara de horror. Sim, senhores, disse a professora, acenando a cabeça de modo impressionante. Ela está se aproximando cada vez mais, descrevendo círculos no céu, como um urubu, cada vez mais baixa, sempre mais baixa sobre o castelo. Olha, eu vou dizer para vocês que ela tem razão. A morte está se aproximando. Ela só prediziu a morte da pessoa errada. Só isso. Ela só errou em quem ia morrer. Entendeu? Mas alguém vai morrer. Todo mundo sabe que alguém vai morrer. Ela olhou diretamente para Harry, que bocejou com a boca escancarada e de maneira óbvia. Teria sido mais impressionante se ela não tivesse anunciado isso 8 vezes antes, disse Harry, quando finalmente recuperaram o ar fresco na escada sob a sala de Sibila. Mas se eu caísse duro toda vez que ela diz que vou cair, eu seria um milagre da medicina.
Seria uma espécie de fantasma super concentrado, disse Rony, rindo ao passarem pelo barão sangrento que ia em sentido contrário, um olhar sinistramente fixo nos olhos enormes. Pelo menos ela não passou o dever de casa. Espero que a professora Vector tenha passado um monte para Hermione. Adoro ficar à toa quando ela está ocupada. Mas a garota não apareceu para jantar, nem estava na biblioteca quando eles foram procurá-la. A única pessoa que estava lá era Victor Krum. Rony ficou parado um tempo atrás das estantes, observando Krum, discutindo aos cochichos com Harry se deveria pedir um autógrafo. Mas então percebeu que havia umas 6 ou 7 garotas rondando entre as estantes ao lado, discutindo exatamente a mesma coisa, e perdeu o entusiasmo pela ideia. Onde será que ela se meteu? Indagou Rony quando os dois rumavam para a torre da Grifinória. Sei lá, asnice. Mas a mulher gorda mal começara a girar para a frente quando o ruído de alguém correndo às costas dos garotos anunciou a chegada de Hermione. Harry! Ofegou ela, derrapando até parar ao lado dele. A mulher gorda olhou para a garota com as sobrancelhas erguidas. Harry, você tem que vir comigo. Tem que vir. Aconteceu a coisa mais fantástica. Por favor. Ela agarrou o braço de Harry e tentou arrastar o garoto de volta ao corredor. O que é que aconteceu? Perguntou Harry. Eu mostro a você quando a gente chegar lá. Ah, anda logo, depressa! Harry olhou para Rony, este olhou para Harry intrigado. Ok, disse Harry, começando a retroceder pelo corredor com Hermione, Rony correndo para acompanhá-los. Ah, não se incomodem comigo, gritou a mulher gorda irritada para os garotos. Não peçam desculpas por ter me incomodado. Vou continuar pendurada aqui, aberta, até vocês voltarem, não é isso? Obrigado, gritou Rony por cima do ombro. Hermione, aonde é que estamos indo? Perguntou Harry, depois que a garota os fizera descer 6 andares e já estavam na escadaria de mármore do saguão de entrada. Você vai ver já, já. Você vai ver já, já, disse Hermione excitada. Ela virou à esquerda ao pé da escada e correu para a porta que Cedrico cruzara na noite seguinte ao cálice de fogo ter regurgitado seu nome e o de Harry. O garoto jamais passara ali antes. Ele e Rony acompanharam Hermione, desceram um lance de escadas de pedra, mas em vez dessas terminarem em uma sombria passagem subterrânea como a que levava às masmorras do Snape, os garotos se viram em um corredor de pedra largo, muito bem iluminado, com archotes, e decorado com alegres pinturas, na maioria de comida. Ah, espera aí, disse Harry lentamente a meio caminho do corredor. Espera um instante, Mione. Que? Ela se virou para olhá-lo, o rosto que era só expectativa. Já sei do que se trata, disse Harry. O garoto cutucou Rony e apontou para o quadro logo atrás de Hermione. Era a pintura de uma enorme fruteira de prata. Mione, exclamou Rony entendendo. Você não está tentando nos pegar a laço para aquela história do Fale outra vez. Não estou, apressou-se ela a dizer. E não é Fale, Rony. Você mudou o nome? Perguntou Rony, franzindo a testa. Que somos, então? A Frente de Liberação dos Elfos Domésticos? Não vou invadir a cozinha para fazer eles pararem de trabalhar. Não vou fazer isso. Não estou lhe pedindo isso, disse Hermione impacientemente. Desci aqui agora há pouco para conversar com eles e encontrei... Ah, anda, Harry, quero lhe mostrar. A garota tornou a agarrá-lo pelo braço, puxou-o para diante do quadro da fruteira, esticou o dedo indicador e fez cócegas na enorme pera verde. A fruta começou a se contorcer e rir e, de repente, transformou-se em uma grande maçaneta verde. Hermione segurou-a, abriu a porta e empurrou Harry pelas costas, com força, obrigando-o a entrar. O garoto teve apenas uma breve visão de um amplo aposento de teto alto, grande como o salão principal acima, repleto de tachos e panelas de latão empilhados ao redor das paredes de pedra. Um grande fogão de tijolos, no extremo oposto, quando alguma coisa pequena se precipitou do meio do aposento ao encontro dele, guinchando. Harry Potter, meu senhor, Harry Potter! No segundo seguinte, todo o ar de seus pulmões foi expelido. O elfo aos guinchos colidiu com ele na altura do diafragma, abraçando-o com tanta força que o garoto pensou que suas costelas iam partir. O Dobby? Ofegou Harry. É, o Dobby, meu senhor, é sim, guinchou a voz na altura do seu umbigo. Dobby teve muita esperança de ver Harry Potter, meu senhor. E Harry Potter veio ver ele, meu senhor. Dobby soltou o garoto e recuou alguns passos, sorrindo para Harry de orelha a orelha. Seus enormes olhos verdes, redondos como bolas de tênis, se enchendo de lágrimas de felicidade. Tinha quase exatamente a mesma aparência com que Harry o conhecera. O nariz fino e reto, as orelhas de morcego, as mãos e os pés compridos, exceto pelas roupas, que eram muito diferentes. Quando Dobby trabalhara para os Malfoy, sempre usara a mesma fronha velha e imunda. Agora, porém, vestia a combinação mais extravagante de roupas que Harry já vira na vida. Fizeram uma escolha de peças pior do que a dos bruxos na Copa Mundial. Usava um abafador de chá, à guisa de chapéu,
no qual estavam presos vários distintivos coloridos, uma gravata com estampa de ferraduras de cavalo sobre o peito nu, calções que pareciam os de uma criança jogar futebol e meias esparelhadas. Uma delas, Harry reparou, era a preta que ele tirara do próprio pé e induzira o Sr. Malfoy a jogar para Dobby, e ao fazer isso libertara-o. A outra era listrada de rosa e laranja. Dobby, que é que você está fazendo aqui? Perguntou Harry surpreso. Dobby veio trabalhar em Hogwarts, meu senhor, guinchou o elfo excitado. O professor Dumbledore deu emprego a Dobby e Wink, meu senhor. Wink? Exclamou Harry. Ela também está aqui? Está sim, senhor, está, disse Dobby, e agarrando a mão de Harry, puxou-o para dentro da cozinha. Entre 4 longas mesas de madeira estavam ali, cada uma das mesas. O garoto notou, ao passar, estava colocada exatamente embaixo das 4 mesas das casas em cima, no salão principal. Naquele momento não havia comida nelas, o jantar já terminara, mas ele supôs que 1 hora antes estivessem carregadas de travessas que não eram mandadas pelo teto, que então eram mandadas pelo teto para suas correspondentes no andar superior. No mínimo uns 100 elfos estavam parados pela cozinha, sorrindo, inclinando a cabeça e fazendo reverências quando Dobby passou com Harry por eles. Todos usavam o mesmo uniforme, uma toalha de chá estampada com o timbre de Hogwarts e amarrada como uma toga, como a de Wink. Dobby parou diante do fogão de tijolos e apontou. Wink, meu senhor, disse ele. Ela estava sentada em um banquinho junto ao fogo. Ao contrário de Dobby, obviamente, não saíra catando roupas. Usava uma sainha e uma blusa comportadas e um chapéu azul combinando, com aberturas laterais para suas orelhonas. Mas, enquanto cada peça da estranha coleção de roupas de Dobby estava impecavelmente limpa e bem cuidada, pois até pareciam novas em folha, era visível que Wink não estava cuidando das suas próprias roupas. Havia manchas de estopa na blusa e um chamuscado na saia. Olá, Wink, cumprimentou Harry. Os lábios de Wink tremeram, então ela rompeu em lágrimas, que transbordaram de seus grandes olhos castanhos e caíram pela roupa, exatamente como acontecera na Copa Mundial de Quadribol. Ah, meu Deus! Exclamou Hermione. Ela e Rony tinham seguido Harry e Dobby até o fundo da cozinha. Wink, não chore, por favor, não! Mas Wink chorara com mais vontade que nunca. Dobby, por outro lado, sorria radiante para Harry. Harry Potter gostaria de tomar uma xícara de chá? Guinchou ele alto, abafando os soluços de Wink. Ok, disse o garoto. Instantaneamente, uns 6 elfos domésticos vieram correndo atrás dele, trazendo uma grande bandeja de prata com um bule de chá, xícaras para Harry, Rony e Hermione, uma jarrinha de leite e um grande prato de biscoitos. Serviço de primeira, exclamou Rony com admiração na voz. Hermione franziu a testa para ele, mas os elfos pareciam encantados da vida. Fizeram uma grande reverência e se retiraram. Há quanto tempo está aqui, Dobby? Perguntou Harry, quando o elfo serviu o chá para todos. Só 1 semana, Harry Potter, meu senhor, respondeu Dobby alegremente. Dobby veio ver o professor Dumbledore, meu senhor. Sabe, meu senhor, é muito difícil um elfo doméstico que foi dispensado arranjar outro emprego. Meu senhor, muito difícil mesmo. Ao ouvir isso, Wink chorou ainda mais alto, seu nariz de tomate amassado pingando pela frente da blusa, embora não fizesse o menor esforço para estancar essa pingadeira. Dobby viajou pelo país durante 2 anos, meu senhor, tentando encontrar trabalho, mas Dobby não encontrou nada, meu senhor, porque agora ele quer receber ordenado. Os elfos domésticos por toda a cozinha que estavam escutando e observando com interesse desviaram os olhos ao ouvirem isso, como se Dobby tivesse dito alguma coisa grosseira e constrangedora. Hermione, porém, exclamou: Assim é que se faz, Dobby. Muito obrigado, senhorita, disse o elfo, dando a ela um sorriso que era só dentes. Mas a maioria dos bruxos não quer um elfo doméstico que exige ordenado, senhorita. Isso não é apropriado de um elfo doméstico. Fala aí, Batatinha. Pede aí, pode pedir, pode falar. Fala aí que a gente escuta. Se for possível, eu até faço. Isso não é próprio de um elfo doméstico, dizem eles, e batem a porta na cara de Dobby. Dobby gosta de trabalhar, mas quer se vestir e quer receber ordenado. Harry Potter, Dobby gosta de ser livre. Os elfos domésticos de Hogwarts agora começaram a se afastar discretamente de Dobby, como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Wink, no entanto, continuou onde estava, embora se notasse um decidido aumento no volume do seu choro. E então, Harry Potter, Dobby veio visitar Wink e descobre que ela foi libertada também, conta Dobby com satisfação. Ao ouvir isso, Wink se atirou para frente e caiu do banquinho, de rosto no chão de lajotas, batendo os pequenos punhos e positivamente urrando de infelicidade. Hermione imediatamente se ajoelhou ao lado dela e tentou consolá-la, mas nada que dissesse produzia a menor diferença. Dobby continuou sua história, guinchando alto para abafar o choro estridente de Wink.
Pode me colocar como moderador também, Batatinha. Sem problemas. Se você quiser, né? Claro. Então, Dobby teve a ideia. Harry Potter, meu senhor, por que Dobby e Wink não procuram um trabalho juntos? Onde é que existe trabalho suficiente para 2 elfos domésticos? Pergunta Wink. E Dobby pensa e se lembra, meu senhor. Hogwarts. Então Dobby e Wink vieram ver o professor Dumbledore, meu senhor. E o professor nos contratou. Mas, Batatinha, lembra só de uma coisa. Quem é moderador não conta como visualização na live, tá? A Twitch conta o moderador como se fosse uma pessoa que está moderando e não assistindo a live, entendeu? Então, tipo, se você tiver muitos moderadores, você vai ter menos visualização. Tipo, se você pegar, vamos supor, todas as pessoas que te assistem e colocar como moderador, você vai ter menos visualização. Então Dobby e Wink vieram ver o professor Dumbledore, meu senhor, e o professor nos contratou. Dobby sorriu muito animado e lágrimas de felicidade brotaram mais uma vez dos seus olhos. E o professor Dumbledore disse que vai pagar a Dobby, meu senhor, se Dobby quer pagamento. E assim Dobby é um elfo livre, meu senhor, e Dobby recebe um galeão por semana. E um dia de folga por mês. Isso é muito pouco, exclamou Hermione indignada, ainda curvada para os gritos incessantes e os murros no chão de Wink. O professor Dumbledore ofereceu a Dobby 10 galeões por semana e folgas nos fins de semana, disse Dobby, estremecendo de repente como se a perspectiva de tanto lazer e riqueza o assustasse. Cadê? Me perdi. Mas Dobby fez ele baixar a oferta, senhorita. Dobby gosta da liberdade, senhorita, mas não quer tanto assim, senhorita. Ele gosta mais do trabalho. E quanto é que o professor Dumbledore está pagando a você, Wink? Perguntou Hermione bondosamente. A garota achou que isso ia animar o Wink e estava delirando. Wink realmente parou de chorar, mas quando se sentou, ficou encarando Hermione com seus imensos olhos castanhos, seu rosto lavado de lágrimas e inesperadamente furioso. Wink é um elfo em desgraça, mas Wink ainda não está aceitando o pagamento, guinchou ela. Wink não decaiu a esse ponto. Wink está definitivamente envergonhada de ter sido libertada. Envergonhada? Perguntou Hermione perplexa. Mas, Wink, espera aí. É o Sr. Crouch que devia estar envergonhado e não você. Você não fez nada errado. Ele é que foi realmente horrível com você. Mas ao ouvir isso, Wink levou as mãos às aberturas laterais do chapéu e achatou as orelhas para não poder ouvir nem mais uma palavra e guinchou. A senhorita não vai insultar o meu amo. A senhorita não vai insultar o Sr. Crouch. O Sr. Crouch é um bruxo bom, senhorita. O Sr. Crouch fez bem em mandar a feia Wink embora. Wink está tendo dificuldades para se adaptar, Harry Potter, guinchou Dobby confidencialmente. Wink se esquece que não está mais preso ao Sr. Crouch, que pode dizer o que pensa agora, mas não quero fazer isso. Os elfos domésticos não podem dizer o que pensam dos amos, então? Perguntou Harry. Ah, não, não, meu senhor, disse Dobby repentinamente sério. Faz parte da escravidão do elfo doméstico, meu senhor. Guardamos silêncio e os segredos dos amos, meu senhor. Defendemos a honra da família e nunca falamos mal dela, embora o professor Dumbledore tenha dito a Dobby que não faz questão disso. O professor Dumbledore disse que a gente é livre para... Dobby pareceu subitamente nervoso e chamou Harry mais para perto. Harry se inclinou para ele. Dobby cochichou. Disse que a gente é livre para chamar ele de velho caduco se quiser, meu senhor. Tinha que ser o Dumbledore falar uma coisa dessas. Dobby deu uma risadinha assustada. Mas Dobby não quer, Harry Potter, disse ele voltando a falar normalmente, balançando a cabeça de modo que suas orelhas abanavam. Dobby gosta muito do professor Dumbledore, meu senhor, e tem orgulho de guardar os segredos dele. Mas você pode dizer o que quiser sobre os Malfoy agora? Perguntou Harry sorrindo. Um olhar de temor surgiu nos olhos imensos de Dobby. Dobby poderia, disse cheio de dúvida. Aprumou então seus ombrinhos. Dobby poderia dizer a Harry Potter que seus antigos amos eram bruxos malvados das trevas. Dobby ficou parado um instante, o corpo todo tremendo, horrorizado com sua própria coragem. Então correu até a mesa mais próxima e começou a bater a cabeça nela com força, guinchando. Dobby mal, Dobby mal! Harry agarrou o elfo por trás da gravata e afastou-o da mesa. Obrigado, Harry Potter, obrigado, disse Dobby sem fôlego, esfregando a cabeça. Você só precisa de um pouco de prática, disse Harry. Prática? Guinchou Wink furiosa. Você devia era ter vergonha, Dobby, falando desse jeito dos seus amos. Eles não são mais meus amos, Wink, disse Dobby em tom de desafio. Dobby não se importa mais com o que eles pensam. Ah, você é um elfo mau, Dobby, lamentou-se Wink, as lágrimas escorrendo mais uma vez pelo seu rosto. O coitadinho do Sr. Crouch
E é que ele está fazendo, Sr. Wink? Está precisando de mim. Está precisando da minha ajuda. Eu cuidei dos Crouch a vida inteira. E minha mãe fez isso antes de mim. E minha avó antes dela. Ah, o que elas diriam se soubesse que Wink foi libertada? Ah, que vergonha, que vergonha! Ela escondeu o rosto na saia e abriu um berreiro. Wink, disse Hermione com firmeza, tenho certeza de que o Sr. Crouch vai indo muitíssimo bem sem você. A gente o viu, sabe? A senhorita tem visto meu amo? Perguntou Wink sem fôlego, erguendo o rosto manchado de lágrimas da saia. Mais uma vez, e arregalando os olhos para Hermione. A senhorita tem visto ele aqui em Hogwarts? Tenho. Ele e o Sr. Bagman são os juízes no torneio tribruxo. O Sr. Bagman vem também? Guinchou Wink, para a grande surpresa de Harry e de Rony e Hermione também, pela expressão no rosto deles. Ela apareceu novamente zangada. O Sr. Bagman é um bruxo malvado, um bruxo muito malvado. Meu amo não gosta dele. Ah, não, nem um pouquinho. Bagman? Malvado? Exclamou Harry. Ah, é, disse Wink, acenando furiosamente com a cabeça. Meu dono contou ao Wink umas coisas, mas Wink não vai repetir. Wink guarda os segredos do amo. E mais uma vez ela se debulhou em lágrimas. Os garotos a ouviram soluçar escondida na saia. Coitado do meu amo, não tem mais a Wink para ajudar. Tadinho. Os garotos não conseguiram extrair de Wink nem mais uma palavra que fizesse sentido. Deixaram-na chorar e terminaram o chá, enquanto Dobby tagarelava alegremente sobre sua vida de elfo, liberto e seus planos para o seu ordenado. A próxima coisa que Dobby vai comprar é uma suéter sem mangas, Harry Potter, disse ele alegremente, apontando para o peito nu. Vou lhe dizer o que vou fazer, disse Rony, que parecia ter se afeiçoado muito ao elfo. Vou lhe dar a suéter que minha mãe tricotar para mim este Natal. Eu sempre ganho um. Você não tem nada contra a cor marrom, tem? Dobby ficou encantado. Talvez a gente tenha que dar uma encolhida nele para caber em você, mas vai combinar bem com o seu abafador de chá. Quando se preparavam para ir embora, muitos elfos que o cercavam se aproximaram, oferecendo lanchinhos para os garotos levarem. Hermione recusou, com uma expressão constrangida, ao ver a maneira com que os elfos continuavam a se curvar e fazer reverência. Mas Harry e Rony encheram os bolsos com bolos e tortas. Muito obrigado, disse Harry aos elfos que tinham se agrupado em torno da porta para lhes desejar boa noite. Até à vista, Dobby. Harry Potter, Dobby pode ir ver o senhor de vez em quando, meu senhor? Perguntou Dobby tenteando. Claro que pode, disse o garoto, e o elfo abriu um sorriso. Sabe de uma coisa? Disse Rony depois que ele, Hermione e Harry haviam deixado a cozinha para trás e já estavam subindo as escadas para o saguão de entrada. Todos esses anos sempre fiquei realmente impressionado com a capacidade de Fred e George pegarem comida na cozinha. Ora, não é nada difícil, não é mesmo? Os caras mal podem esperar para dar a comida. Acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a esses elfos, sabe? Disse Hermione seguindo à frente para subir a escadaria de mármore. Dobby ter vindo trabalhar aqui, quero dizer. Os outros elfos vão ver como ele está feliz depois de libertado, e devagarinho vão se lembrar de desejar a mesma coisa. Vamos esperar que eles não prestem muita atenção na Wink, disse Harry. Ah, ela vai se animar, disse Hermione, embora parecesse meio em dúvida. Depois que passar o choque e ela se acostumar a Hogwarts, vai ver que está muito melhor sem o tal do Crouch. Mas ela parece que ama o cara, disse Rony com a voz engrolada. Acabara de morder o bolo. Mas ela não tem uma boa opinião do Bagman, não é? Comentou Harry. Será que o Crouch diz... que será que Crouch diz dele em casa? Provavelmente diz que Bagman não é um bom chefe de departamento, disse Hermione. E vamos ser sinceros, ele tem razão, não acham? Mesmo assim, eu preferia trabalhar para ele do que para o velho Crouch, disse Rony. Pelo menos Bagman tem senso de humor. Não deixe o Percy escutar você dizendo isso, falou Hermione, dando um sorrisinho. Percy não iria querer trabalhar para ninguém que tivesse senso de humor, não é mesmo? Disse Rony, agora começando a comer a bomba de chocolate. Percy não reconheceria uma piada, nem que ela dançasse pelada na frente dele, usando só o abafador de chá do Dobby na cabeça. E assim acabou mais um episódio, pessoal. Vamos deixar um pouquinho mais de livro para a próxima live. Provavelmente vai ser amanhã, mas não tenho certeza, não sei de nada. Eu nunca tenho certeza de nada, eu não sei se amanhã vai me dar vontade de fazer live ou não. Eu sei que provavelmente vai ser amanhã. Então, eu espero vocês amanhã aqui para continuar a leitura de Harry Potter.